ele aproximou-se rapidamente de Jesus, trazia no seu coração uma pergunta inquietante que, durante todo o tempo da sua vida, não pôde encontrar resposta em nada. Ajoelha-se diante de Jesus e relata aquilo que ele tinha no coração, que tanto trazia inquietação. E a pergunta é a seguinte: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que é preciso, Senhor, para que eu possa ir para o céu e viver eternamente com Deus? A resposta para Jesus Cristo, aquele homem que desde a sua juventude guardava a lei com muito zelo, com muito cuidado. E Jesus disse: olha, você sabe o que precisa fazer. E fala da lei. E ele fala: tenho guardado desde a minha juventude. Não tem deixado de zelar por aquilo que aprendi dos meus pais. Sem que nós possamos perceber, de repente o Evangelho de Jesus Cristo tem recebido uma série de interpolações, acréscimos, ou em alguns casos, até mesmo restrições ou limitações. E acaba que, de repente, tem sido anunciado um Evangelho que não tem correspondido à realidade da palavra do nosso Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes da região da Galácia, que envolvia então várias cidades, numa região ali, Bitínia, Ponto, Frígia, Capadócia, ali por perto, e ele então está falando agora para esses irmãos dessas igrejas, dessa região, acerca de um perigo que rondava a igreja e que estava sendo há muito tempo combatido pela igreja de Jesus Cristo, mas que mostrava uma resistência ferrenha. Os judaizantes, ou aqueles que eram chamados cristãos judaizantes, que haviam se convertido ao cristianismo, acreditavam que precisavam guardar toda a lei da mesma forma que os seus pais antigamente guardavam. E acreditavam que se não guardassem a lei, o evangelho ou essa nova caminhada na vida que o cristianismo estava apresentando não iria corresponder à realidade. Eles imaginavam que a guarda da lei era fundamental. Mas na região da Galácia acontecia isso, mas a igreja de Jesus Cristo sempre passou por muitas lutas e dificuldades, porque nunca faltou inimigos da cruz, inimigos que tentam transformar o evangelho, ora acrescentando algo, ora diminuindo algo do evangelho de Cristo Jesus. E o evangelho ele tem que ser pregado na sua íntegra, na sua pureza, na sua simplicidade, mas na sua verdade. A palavra, ela não pode de forma nenhuma ser anunciada conforme a conveniência das pessoas, muito pelo contrário. Não é para se amoldar as culturas e as pessoas, os povos e as nações, não. O evangelho de Jesus Cristo é para transformar as culturas para que elas possam se amoldar ao evangelho de Cristo Jesus. Porque o evangelho é a palavra, é o poder de Deus para a transformação de toda pessoa, não importa qual seja o tempo, não importa qual seja a cultura, não importa qual seja o segmento, e como nós podemos falar hoje, não importa qual seja a tribo. A epístola de Paulo aos Gálatas foi escrita aproximadamente no meio do primeiro século, uns falam que foi um pouquinho antes de 50, outros falam que talvez um pouquinho depois do ano 50, mas independente disso, para nós, é que foi algo que tem um valor muito grande, porque o apóstolo Paulo, sabendo dessa perseguição e dessa tentativa de levar os crentes da região da Galácia a estar passando de um evangelho para um outro evangelho, então ele fala da necessidade de nós termos o cuidado para que a gente não possa estar incorrendo nesse erro, nesse pecado, nessa falha. Bom, é sobre isso que a gente está querendo tratar nessa noite.
quando a gente vai falar que nada mais que o Evangelho. Nada mais. Simplesmente o Evangelho. O Evangelho não necessita de acréscimos, o Evangelho não necessita de penduricalho, o Evangelho não necessita de pequenos ajustes, o Evangelho não precisa de acertos. Não, o Evangelho, ele precisa ser pregado, e o Evangelho, como a palavra de Deus, é imutável. Se nós tentarmos mudar o Evangelho de Cristo Jesus, nós estamos cometendo uma barbaridade com um plano de Deus para a redenção do pecador. Qualquer tentativa se torna um caos. E quando nós olhamos para isso, então a gente pode ter oportunidade de ver aqui, e lógico que todo o capítulo fala sobre isso, e Paulo vai estendendo mais adiante também, porque essa inconstância dos Gálatas estava se tornando extremamente perigosa e abrindo uma brecha para aquilo que poderia trazer um problema seríssimo na região, na igreja de Cristo Jesus. E o que ele fala então sobre nada, não acrescentar, não colocar nada. E sobre isso a gente vai ver, em primeiro lugar, nada mais que evangelho, e a gente pode falar então, nada do misticismo, mas da cruz. É interessante que do versículo 6 até o versículo 9, o apóstolo Paulo ele vai estar falando desse perigo que estava rondando as igrejas da Galácia e como eles estavam sendo inconstantes, abrindo uma brecha extremamente perigosa. E essa brecha, uma vez aberta, poderia então estar servindo pelos inimigos do Evangelho de Cristo Jesus para começar a acrescentar ou mudar muitas coisas. Olha, a igreja de Jesus Cristo, isso nós sabemos, que sempre vão aparecer heresias. E o problema de heresia não é que de repente seja alguma coisa extremamente terrível, que chama aos olhos, mas a heresia, ela a princípio parece ser alguma coisa muito próximo daquilo que é correto, tá? É bem perto, nem sempre é algo tão distante, tão diferente. Quando nós vemos então a palavra heresia, no grego ela traz a ideia de passar adiante, ir além. Então, nos primórdios do cristianismo, a heresia era porque qualquer doutrina que começava a passar daquilo que foi ensinado dos apóstolos. Agora que hoje, quando nós falamos de heresia, é uma aberração, é uma coisa, né? Mas naquele tempo, quando estava principalmente tendo aquele período que as doutrinas estavam sendo, né, ali confirmadas, as doutrinas estavam passando por todos aqueles ajustes, então algumas dúvidas permaneciam e várias delas foram discutidas em concílios. E para que a gente possa ter uma ideia, começando no IV século, a igreja sempre teve muitas dúvidas acerca da sã doutrina e precisou ser debatendo, mas tudo isso foi sendo ajustado para que nenhuma dúvida continuasse. O grande problema de acréscimos, de mudanças, qualquer coisa no Evangelho, é algo que a igreja tem que estar o tempo todo atenta para não permitir que desvios, mudanças, acréscimos sejam acrescentados. Então, quando a gente olha aqui, Paulo estava falando que o grande perigo que rondava a região era algo ligado ao judaísmo, que eram chamados judaizantes, que queriam colocar a lei. Olha, é preciso guardar a lei, e todo aquele cerimonial que a lei apontava, que apresentava, que indicava, tinha que ser. E nós podemos ver que eles continuavam batendo nessa tecla, mesmo que a igreja já estivesse deixando bem claro, e o próprio ensino de Jesus Cristo, que não tinha possibilidade nenhuma de fazer com que a lei continuasse. Um novo período estava sendo inserido, um novo período estava sendo colocado, que era o período da graça, que, por sinal, não é que seja inferior à lei, muito pelo contrário, é superior à lei. É mais fácil você guardar alguma coisa por imposição do que por amor. A lei impõe. O Evangelho fala de mudança, de graça e de amor. Quando a gente percebe isso, então fala, olha, vocês estão mudando por quê? Vocês estão dando ouvidos àqueles que estão perturbando, pervertendo o Evangelho. Mas na igreja primitiva, não só os judaizantes se tornaram uma pedra no sapato da igreja, mas nós também tivemos os gnósticos, que traziam uma ideia de que um conhecimento superior, sublime, e que apenas uma casta, um grupo, em outras palavras, os gnósticos, hoje, eles falam de uma abordagem como seria de que existem crentes VIPs. E a gente sabe o que é isso, né?
Todo mundo sabe? Não, então nem todo mundo sabe. Cariza sabe muito bem, né, Cariza? Porque em inglês, não é isso? Very important person. Isso, Cariza. Né? Se eu tive a aprovação da Cariza, eu estou bem demais no inglês, porque ela dá aula para americanos, não é isso? Mas existem certas frases que a gente grava, não é isso? Né? Agora o resto é... Mas significa pessoas muito importantes. E assim, o gnosticismo falava que existia na igreja uma classe de pessoas de um nível mais elevado. Através do conhecimento, eles chegavam a uma intimidade com Deus que os outros mais simples, né, mais da ralé, aquele povo que não tinha muita cultura, não tinha condição de chegar. E que também estava começando a atrapalhar, mas também na igreja primitiva existiram aqueles que vinham com uma onda mística. Parece que o apóstolo Paulo dá uma pontada aqui, parece que ele levanta quando ele diz o seguinte no versículo 8: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. Paulo está colocando em uma condição mesmo que um anjo. E o que é anjo? É mensageiro. Mesmo que o mensageiro celestial venha e traga uma mensagem, traga o evangelho, não confiem, não dê crédito, não vale a pena. Não podemos, não existe possibilidade nenhuma para que o evangelho de Jesus Cristo possa passar por alguma mudança ou acréscimo. Então não importa a questão da lei, não importa a questão do conhecimento dos gnósticos, não importa a questão mística, porque hoje nós podemos ver que essa onda também está valendo. Tem pessoas que estão colocando uma ideia mística para que a pessoa possa chegar até o Senhor. Não. Continua sempre através do Evangelho de Cristo Jesus. Simplesmente do Evangelho de Cristo Jesus. E é isso que muitas vezes deixa as pessoas inculcadas. Por quê? Porque é somente isso. Só dessa forma não pode. Como uma pessoa pode ganhar os céus, como uma pessoa pode ter a vida eterna. Mas espera aí. O que Jesus Cristo falou lá naquele homem, quando nós relatamos na introdução que aparece nos evangelhos, parece que Jesus Cristo está colocando algo acima, ou acrescentando no evangelho, quando ele diz: você tem para você seguir-me, então você vende tudo que você tem, né? Dê aos pobres e siga-me. Será que eu preciso, então, praticar boas ações para poder, então, receber a vida eterna? Não. O que Jesus Cristo está falando é o seguinte: você pensa que você guarda a lei, mas você nunca guardou a lei. Todos que tentaram guardar a lei sempre chegaram à condição de que nunca puderam guardá-la. Pega os 10 mandamentos, que é o resumo da lei, mas se você tiver dificuldade, meu irmão, você apenas pode guardar 2 mandamentos, porque é a essência da lei: amarás a teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, e o próximo. Aí se resume, e a gente descobre uma coisa, que a gente quebra a lei sistematicamente. Somente um pôde guardá-la, somente um pôde cumpri-la, que foi Jesus Cristo. Todos os outros falharam e continuam falhando. Não tem condição. A lei, ela é boa. Paulo fala, a lei ela é justa, a lei ela é santa, mas nós somos pecadores e nós não temos condição de cumprir tamanha exigência. Por isso, que quando nós falamos do Evangelho, o Evangelho é da graça. Você não precisa guardar nada, você não precisa fazer nada, você não precisa, de nenhum sacrifício, você não precisa de você precisa simplesmente aceitar a Cristo Jesus. Simplesmente é aceitar a Cristo Jesus. Então, quando a gente olha para isso, nada de misticismo, nada de achar que de um jeitinho daqui, um jeitinho de lá, e a gente fala que a gente, de repente, começa a achar que algumas coisas são importantes e interessantes. Não. Nós acabamos com essa questão do misticismo religioso, tentando buscar alguma coisa para acrescentar, para que nós possamos ter uma vida mais piedosa e acharmos que dessa forma nós vamos agradar a Deus. Meu irmão, você não agrada a Deus por aquilo que você faz em primeiro lugar, você agrada a Deus por aquilo que Jesus Cristo fez e em Cristo Jesus que você está. Porque se você agradar a Deus por aquilo que você faz, no sentido, aí a salvação vai ter um acréscimo meritório.
Eu não estou falando com isso que uma vez salvo você vai levar uma vida de qualquer jeito, porque aí nós vamos entrar na doutrina da perseverança dos santos. Quem é santo, quem é salvo, quem é redimido, não tem prazer no pecado, pode até cometê-lo, mas se arrepende porque sabe que o pecado é uma ofensa ao Espírito Santo que habita em nós. Mas quando nós olhamos para a salvação, não é preciso nada. Você não precisa vir para a igreja para ser salvo. Você não precisa entregar o dízimo para ser salvo. Espera aí, pastor, está jogando contra o time, né? Não, não precisa. Você não precisa, né, fazer boas ações para ser salvo. Não. É simplesmente pela fé em Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. Porque se pudermos acrescentar alguma coisa ao Evangelho, ele passou a ter um caráter meritório. Até mesmo a fé, para a gente aceitar o Evangelho, ela é o que de Deus? Uma dádiva, um presente. Não é porque você quer ter, não, é porque eu tenho fé. É porque, não, é Deus que coloca essa fé, porque se você tiver fé em você mesmo, para você acreditar em Deus, até essa fé é meritória. Diante disso tudo, nós entendemos uma coisa: não somos nada, não temos nada, não fazemos nada. Como disse Lutero, escrevendo a Erasmo de Roterdã, nós somos escravos do pecado. Nós não temos livre-arbítrio, mas nós somos servos-arbítrio, quer dizer, nós somos servos escravos. Não se orgulhe do que você tem, não se orgulhe do que você faz, não se orgulhe daquilo que você possa, né, realizar, porque de jeito nenhum. A salvação é exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Isso fala o quê? Coloca todo ser humano na mesma condição. Todo mundo. Ricos, pobres, homens, mulheres, pretos, brancos, né? Não importa qual seja, estão na mesma condição. Todos necessitam de Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus não há salvação. Então, nenhum tipo de misticismo, não é nenhuma forma mística para poder, então, se aproximar de Deus, para receber de Deus, né? Não, nada disso, não precisamos, né? O Evangelho é muito puro e simples. Quando nós tentamos acrescentar alguma coisa ao Evangelho, nós atrapalhamos. Não precisa, não precisa. Outra coisa que a gente vê quando ele está falando, olha, mesmo que anjos venham pregar, não importa, né? E mesmo que ele está falando que apóstolo, mesmo que um apóstolo pudesse pregar, mas fosse um evangelho diferente daquele do anunciado, não deveria ter credibilidade. Não deveria ter credibilidade. Sempre passa pelo evangelho de Cristo Jesus. E é interessante porque o apóstolo Paulo vai estar colocando isso claramente. Segundo lugar, então nós não podemos de forma nenhuma fugir da cruz de Cristo Jesus, porque não adianta a gente buscar nenhuma onda mística para que a gente possa ter um tipo de vida eterna, é somente na cruz. Mas outra coisa, ele fala o seguinte, nada do homem, mas ele está falando, nada. Ele faz questão, ele é muito claro nesse aspecto, quando ele fala o seguinte, né? Os judaizantes, eles estavam ali, como a gente pode estar falando, né? Questionando ou desqualificando o apostolado de Paulo. Será que verdadeiramente ele é apóstolo? Será que ele foi chamado por Deus? Será? Porque, olha, e ele diz o seguinte, olha, eu persegui a igreja, fiz tantas barbaridades, mas o Senhor me chamou. E é quem chama. E ele é muito claro quando ele diz o seguinte, eu não estou aqui para agradar a homens, porque eu não sou servo de homens, não estou aqui para fazer a vontade de homens. Né? E ele diz ainda no versículo 10, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O que ele está dizendo aqui é muito claro, ele não foi chamado por homens, ele não foi capacitado por homens, né? Ele não colocava o aprendizado que ele teve dentro da escola judaica como sendo mais importante, muito pelo contrário, tudo aquilo que o apóstolo Paulo tinha, ele vai reputar como sendo nada, porque agora ele é chamado por Cristo para que pudesse pregar o Evangelho. E nós podemos ver que o apóstolo Paulo não deixou de forma nenhuma de estar submetendo aquilo que seria o aprendizado dos líderes da igreja, o ensino dos líderes da igreja, até que também ele pudesse se tornar um líder da igreja.
ele falou o seguinte: ele não rejeita de forma nenhuma a liderança da igreja, e ele também é muito claro quando ele fala o seguinte: não recebi de homens, mas foi de Cristo, foi ele que me chamou. No versículo 12 ele fala: porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Foi o próprio Cristo que o chamou, foi o próprio Cristo que agora o designou, e era o próprio Cristo que estava o capacitando para que ele pudesse pregar o Evangelho. Isso ficou muito claro. Se nós continuássemos aqui no capítulo 1, ele vai estar relatando como se fosse uma biografia resumida da vida dele, e quase como de uma forma bem clara, como que ele foi andando, o que ele foi fazendo, foi realizando, tá? Deixando bem claro. Eles estavam questionando a autoridade paulina, e Paulo falou o seguinte: eu sou verdadeiramente um apóstolo do Senhor. E ele deixa bem claro, um apóstolo aos gentios. Deixa bem claro isso, um apóstolo aos gentios. Não há nenhuma dúvida nenhuma, muito pelo contrário, ele tinha convicção. E de repente nós estamos começando a supervalorizar muito mais o homem do que o Evangelho de Cristo. O nosso Deus, ele usa homens, mas o Evangelho está muito acima dos homens. Nós não precisamos, a Igreja de Jesus Cristo, de usarmos métodos humanos ou de showman, ou até mesmo de estratégias para que a igreja possa crescer. O crescimento da igreja não vem através daquilo que nós podemos falar, os métodos humanos. Houve um tempo que a igreja pensou que se nós usássemos uma estratégia missionária ou até mesmo evangelística perfeita, e se nós empregássemos um método de evangelização, que por sinal existem vários, não tem problema ter método, mas nós não podemos achar que a solução é o método. Mas quando a gente descobre uma coisa, o mais importante do que os métodos inventados pelos homens é nós, na verdade, falarmos daquilo que Cristo fez. Evangelho é o quê? É anunciar as boas novas da salvação. Estão lembrados quando os dois discípulos que estavam descendo lá de Jerusalém, indo para Emaús, quando Jesus Cristo estava relatando, ele falou: não ardia no coração quando você ouviu o que ele estava falando? É isso, meu irmão. Evangelho é pregar a palavra de Deus. E pode ter certeza de uma coisa: a palavra do Senhor nunca voltou e nunca voltará vazia. Sempre vai encontrar um lugar, e não são poucos. Nós não precisamos de estratégias mirabolantes, nós precisamos viver e pregar o Evangelho de Cristo Jesus. É isso. Quando nós pensamos nos Novos Testamentos que são entregues pelos Gideões, quantas pessoas rejeitam? E quantos recebem? Quantas pessoas são tocadas? Quantas pessoas estão sendo transformadas? E hoje nós, na verdade, estamos diante de um método que é muito interessante e que nós podemos falar aqui o seguinte: tem o seu valor? Tem, mas o Evangelho tem que ser puro. A questão da internet. Muitas vidas têm sido alcançadas pela internet. Nem sempre a igreja chega em um lar, mas a internet está chegando. E é interessante a gente ver a forma com que o Evangelho está sendo pregado e as pessoas estão sendo confrontadas com a palavra de Deus. Não existe Evangelho sem a Bíblia. O Evangelho que é pregado sem a Bíblia se torna o Evangelho que nós podemos falar extremamente perigoso, porque de repente nós começamos a colocar as nossas considerações e ponderações acerca do Evangelho. Não, fale, pregue, anuncie a Bíblia, fale da palavra de Deus, proclame a palavra de Deus. As almas continuam sedentas, os corações estão desesperados. Cada tempo que nós vemos passando, mais o homem dá sinal de que a alma dele está vazia. Isso não foi coisa só de algum tempo atrás, mas continua hoje. O tanto de pessoas que estão aí, entrando em uma crise depressiva, o tanto de pessoas que estão aí levando uma vida angustiada, o tanto de pessoas que estão aí vivendo sem encontrar sentido na vida, quando nós podemos falar o seguinte: Paulo fala, não foi nada do homem que eu recebi, é a revelação do próprio Deus que trouxe até mim para que eu pregasse esse Evangelho. Nós já temos essa revelação, o que nós precisamos agora é proclamar as boas novas da salvação. Meu irmão, pregue, fale, viva, testemunhe o Evangelho de Cristo Jesus.
Outra coisa que nós percebemos também, nada mais do que evangelho, nada, né, do misticismo mais da cruz, nada do homem mais de Cristo, ele fala nada da lei mais de graça. E a gente vai perceber que do versículo 14 até o versículo 17, ele vai estar falando do perigo daquilo que nós podemos falar da lei. O apóstolo Paulo fala que a lei ela é muito interessante, é muito boa, mas ele fala o seguinte, olha, a lei acaba trazendo também o que nós podemos falar, as suas interpretações. O que ele diz no versículo 13, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, porque ele tinha a visão de que aquele grupo que estava surgindo dentro do judaísmo era uma heresia e precisava ser extirpado. E fala, eu na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. O grande problema é que o homem sempre quer colocar penduricalhos naquilo que é a mensagem de Deus. E isso é perigoso. É extremamente perigoso. A lei por si só ela é boa, mas a interpretação da lei levava a tradições, e essas tradições levavam a preconceitos. E aí começava a se tornar um problema, onde poderia tirar por base de que a salvação era somente para os judeus e que os gentios, nesse caso, não deveriam ouvir a palavra. Quando a gente vê várias passagens do Velho Testamento falam acerca de missões de salvação aos gentios. O profeta Isaías é chamado de o profeta evangelista, o profeta missionário. Quando você olha a própria concepção da construção do templo, existia também o chamado pátio dos gentios, onde eles deveriam ir para ouvir falar da lei, do poder de Deus. Tudo apontava, tudo direcionava, tudo indicava, tudo mostrava, mas o judeu partiu da seguinte premissa: somente nós somos povo de Deus, e se somente nós somos povo de Deus, a lei, Deus é só para nós. Perderam oportunidades maravilhosas. Quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, isso ficou registrado em um dos nossos salmos, quando ele fala o seguinte: eles queriam que nós cantássemos música da nossa terra. De jeito nenhum, Penduramos, os nossos instrumentos no salgueiro e falamos, vamos cantar nada. Era uma oportunidade de ouro, de mão beijada, de agora estar louvando a Deus e cantando, exaltando ao Senhor em uma terra estranha, para que os babilônios pudessem aprender acerca do Deus verdadeiro. De repente, nós não imaginamos como a música tem um poder tão grande de alcançar as pessoas. Recordo que em Guarapari nós fizemos um trabalho junto num asilo, num local lá de idosos, e era mantido pela Igreja Católica, e uma determinação: não se prega o Evangelho. Então não vamos pregar. Não tem pregação. A única coisa que pode é cantar. Agora, se a gente vai para lá cantar babuzeira, como de repente nós temos uns cânticos por aí que é só babuzeira, Não tem nada de mensagem, não tem nada de Bíblia, não tem nada de Deus. Não, mas a gente escolhia, selecionava para deixar bem claro, os hinos bem claros. É muito gostoso a gente ver que no nosso louvor a gente está sendo zeloso, os nossos jovens estão sendo zelosos na escolha de hinos. Isso é muito importante, porque através dos cânticos nós estamos também pregando o Evangelho de Cristo Jesus. E a gente tem que tomar cuidado, porque dessa forma nós evitamos aquilo que nós podemos estar falando, certos preconceitos que estão chegando para dentro da igreja. Meu irmão, a igreja de Jesus Cristo, ela tem que estar muito inteirada acerca da palavra de Deus, para que ela não possa se tornar obtusa, fechada, ao ponto de não perceber que ela é o lugar adequado para qualquer tipo de pecador. Qualquer tipo de pecador. E é isso que o Evangelho fala. Jesus Cristo foi muito enfático. Não são os sãos que precisam de médicos, mas os doentes.
E assim, e quando as pessoas chegam até a igreja, nós precisamos fazer com que elas entendam verdadeiramente o Evangelho de Cristo Jesus. Olha, o Velho Testamento, o povo de Israel tinha uma visão de evangelização seguinte: vamos levar o povo ao templo. No Novo Testamento nós vemos uma visão seguinte: o templo vai acabar, vamos sair para alcançar as pessoas. E hoje nós temos o templo de novo, só é que a gente não pode voltar ao Velho Testamento, mas a gente pode usar a estratégia do Velho e do Novo Testamento, elas se completam. Tragam ao templo, convidem para o templo, para o culto, mas não esqueçam de cultuar a Deus no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, na sua rua, no seu dia a dia. Nem todos os seus amigos virão até o templo, mas todos os seus amigos poderão descobrir que você serve ao Senhor Todo-Poderoso, mesmo no seu trabalho. A sua vida, o seu testemunho, a sua forma de agir, a sua forma de falar. Então, quando nós pensamos nessa questão aí, a igreja tem que quebrar os preconceitos, tem que destruir os preconceitos. É até interessante porque quando a igreja teve essa visão correta, ampla do Evangelho de Cristo Jesus, foram os períodos que a igreja cresceu mais. Quer um exemplo? A igreja na Inglaterra estava passando por um momento dificílimo. Bem pertinho ali, simplesmente atravessando o Canal da Mancha, que algumas pessoas conseguem atravessar até a nado, não é isso? O que acontece? Estava acontecendo uma revolução terrível, a Revolução Francesa. E eles falaram, por que essa revolução de ênfase humanista não passou o Canal da Mancha e chegou até a Inglaterra? Na Inglaterra, estava sendo encharcada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Se nós queremos mudança no Brasil, vamos olhar menos para o Congresso, para lá, né? E vamos olhar mais para a nossa vida. Nós culpamos aqueles que estão lá pela situação que a pátria se encontra, mas nós também devemos reconhecer que existe uma culpa nossa da Igreja de Cristo Jesus. Se a Igreja tivesse pregado e vivido o Evangelho da forma que deveria viver e pregar, há muito tempo, não só Brasília, mas o Brasil teria passado por transformação. Isso é inegável. Onde o Evangelho de Jesus Cristo chega, ele transforma. Onde o Evangelho de Jesus Cristo ele chega, ele abala as estruturas. Onde o Evangelho de Jesus Cristo é pregado, as mudanças acontecem. Se nós queremos mudança na nossa casa, se nós queremos mudança no nosso trabalho, se nós queremos mudança no nosso Brasil, tem que se pregar o Evangelho, tem que se viver o Evangelho. Qualquer outro tipo de método, qualquer acréscimo ou decréscimo do Evangelho de Jesus Cristo não vai nos ajudar em nada. O mundo não precisa de um evangelho pela metade. Não precisa e não quer, porque esse evangelho não faz diferença nenhuma. Muitas vezes não faz diferença nem na nossa igreja, nem na nossa casa. Se não faz diferença na nossa igreja, não faz na nossa casa, por que vai fazer diferença lá fora? Não. O mundo não quer e não precisa de um evangelho fragmentado. O mundo clama, o mundo anseia a conhecer o Cristo dos Evangelhos. E, meu irmão, nós, como Igreja de Jesus Cristo, nós temos um desafio enorme, gigante, que não podemos transferir para outra geração, porque se assim fizermos, a igreja do nosso tempo será responsabilizada por uma negligência terrível. Uma geração sem conhecer a Cristo Jesus não significa que só aquela geração perdeu, mas as próximas que virão também perderão. Se nós queremos que os nossos filhos, que os nossos netos, que os nossos bisnetos possam ter uma vida melhor, é necessário que a Igreja de Jesus Cristo dobre mais os joelhos, prega mais o Evangelho e viva segundo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou na palavra dele. O mundo não quer, o mundo não precisa,
Por sinal, o mundo detesta o evangelho que não seja o verdadeiro, porque não faz diferença nenhuma. Que Deus nos abençoe para que a gente possa pregar, anunciar o evangelho, que não é fácil, porque é um evangelho que aponta para a cruz. E o evangelho que aponta para a cruz é um evangelho que muitas vezes não é tão desejado pelas pessoas. Mas não importa, porque as pessoas imaginam que desta forma é um evangelho quadrado, é um evangelho ultrapassado, é um evangelho que não tem mais lugar. Não, meu. O evangelho da meia-verdade, o evangelho que prega verdades parciais, não pode transformar o mundo. Que Deus nos abençoe para que a gente possa estar pregando e vivendo e pregando o evangelho de Cristo Jesus. E a questão é o seguinte: como temos feito isso? Qual é o evangelho que eu tenho pregado como servo ou serva de Cristo Jesus? O que as pessoas estão vendo, ouvindo do evangelho na minha vida? Vamos curvar as nossas cabeças? Deus bendito, como proclamar as boas novas da salvação se somos, amado Deus, tão fracos, tão indignos, tão miseráveis pecadores? Chegamos, amado Deus, a tremer diante da possibilidade de anunciarmos tamanha salvação. Mas aprove ao Senhor chamar homens, mulheres, jovens, idosos, crianças, falhos, imperfeitos, para pregar o evangelho do teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos, amado Deus, começando primeiro na nossa vida, que não sejamos hipócritas, quando nós sabemos muito bem se temos pregado e vivido. Mas uma coisa nós sabemos muito bem, segundo a Tua palavra: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar. Se temos sido negligentes, se não temos sentido prazer em pregar e viver o Teu Evangelho, se a Tua palavra não faz parte da nossa vida, se não temos vivido para agradar o Senhor, perdoa-nos, amado Deus, porque somos fracos. Mas mesmo que tenhamos feito alguma coisa, amado Deus, é tão pouco diante do que o Teu Filho Jesus Cristo fez. E sabemos que o fato de fazer não nos salva, porque nós já fomos lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Mas a questão é de gratidão, de louvor, de exaltação. Uma vez que fomos alcançados, que fomos mudados, que fomos transformados, quantas vidas jazem perdidas sem o Salvador? E nós sabemos, amados, que não existe uma outra solução, uma outra salvação fora de Cristo Jesus. Ajuda-nos, amado Deus, a sentir mais amor para com os perdidos, para com os pecadores. Ajuda-nos, amado Deus, a sermos mais fiéis na entrega da Tua palavra, que não venhamos a acrescentar opiniões pessoais ou de igreja ou de denominações, mas que venhamos, amado Deus, a falar do Teu Evangelho. Não precisamos de nenhum uso, costume, não precisamos guardar isso ou deixar aquilo, fazer disso, fazer daquilo outro, simplesmente anunciar o Evangelho da salvação. Porque, amado Deus, as pessoas não precisam de tradições, as pessoas não precisam de usos e costumes, as pessoas não precisam das nossas opiniões, as pessoas não querem, não necessitam, porque isso não ajuda em nada. Mas o ser humano perdido necessita, Pai, de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele, somente Ele, no Evangelho dEle, é que nós possamos, amado Deus, estar pregando. Nos ajude e permita, amado Deus, que sejamos instrumentos tão fracos, tão imperfeitos, para anunciar, amado Deus, um Evangelho tão precioso, tão maravilhoso, que um dia nos alcançou e transformou também a nossa vida. E que foi o dia mais maravilhoso, que foi o dia mais gratificante, que até hoje nós rendemos glórias, louvor ao Senhor. Caso, amado Deus,
Tem alguém que ainda tem alguma dúvida, algum receio no coração, que ainda não conheceu a Cristo Jesus, que o Evangelho anunciado nessa noite possa encontrar guarida no coração, possa tratar das doenças, das enfermidades da alma e que possa fazer as mudanças que somente o Senhor pode efetuar. Que no íntimo o Teu Espírito Santo esteja falando e aplicando aos corações. Nós pedimos essas bênçãos, nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.